Boa noite, povo de Deus, boa noite, glória a Deus, quem está aí com a gente, iniciando nessa live maravilhosa de leitura da palavra, finalizando hoje mais um dos propósitos que nós começamos com Deus aí, né? De tantos e tantos propósitos que nós já fizemos até hoje, estamos finalizando mais um para a glória de Deus, né? Na certeza que desse propósito virão muitos e muitos e muitos testemunhos para a glória de Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui plantando, né? Estamos plantando para colher. Cada vez que nós fazemos a vontade de Deus, é uma sementinha plantada, na hora certa nós vamos colher. Mas nós colhemos muitas bênçãos, muitas revelações, muitos ensinamentos, não é verdade? Principalmente esse momento da gente tá sempre pegando a Bíblia para ler, né? Tirando um momento de oração. Então, que você faça disso sua rotina, que você possa todos os dias continuar lendo. Por mais que nós não vamos estar em propósitos, né? Que você possa, todas as noites, já que você criou esse costume, para você pegar sua Bíblia e tirar um dia todos os dias para você ler um versículo, um capítulo. Escolhe um livro da Bíblia e vai embora, vai fazendo esses propósitos assim, porque Deus se agrada e Ele recebe. Lembra que a gente leu ontem em Apocalipse sobre a oração dos santos que estão guardados nos céus, né? Então, assim, muito lindo, né? As orações que sobem como incenso suave até o Senhor. E a gente viu ali onde estão os incensos suaves, está ali também o alforje com as orações dos santos. Muito lindo, né? Boa noite, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Janete, Andréia, a Jussiara, Rosângela. Boa noite. Hoje eu já tô aqui no meu quarto, né, gente? Hoje eu já vim para outro cantinho porque aquele quarto lá já ficou como quarto da visita que vai chegar, né? Que é a minha irmã. Então lá eu já desconstruí o escritório que era antes, né? O escritório e também ambiente de gravação. Então eu já desconstruí tudo, já fiz um quarto bem caprichado para ela lá. Já até mandei foto para ela, ela tá doida para chegar logo. Então assim, hoje eu vim para cá e a gente vai finalizar nossa leitura da palavra aí de Apocalipse 11 a Apocalipse 22. Gente, foi tão bom, né? Por favor, assim que terminar a live, deixa lá nos comentários como foi essa experiência. Por quê? Às vezes você deixa seu comentário, sua experiência, seu testemunho ali desse propósito. Outras pessoas vêm que nunca fizeram um propósito com Deus, que nunca leram a Bíblia e vê ali você contando o que Deus fez na sua vida através da oração, da leitura bíblica. E a pessoa lê e também se interessa. Ela vai falar, poxa, olha tanta gente falando como é maravilhoso ler a Bíblia. Eu vou ler também, né? Então, assim, deixa depois que terminar, porque você colocar aqui na live agora, o seu comentário não vai adiantar, porque ele some depois, tá? Ele some depois e aí eu não consigo, as pessoas não conseguem ver, nem eu consigo ver, tá? Então, assim, faça isso. Depois de terminar a live, eu quero que vocês vão lá, porque ontem eu pedi pra vocês fazerem isso, vocês não foram, só 4 pessoas foram lá. Eu sei que esquece, né, gente? Termina tarde também, às vezes esquece. Então, gente, vamos começar a nossa leitura da palavra hoje. Vamos começar e finalizar o propósito, né? Já tô com saudade também. Foi tão maravilhoso. Mas Deus ele vai sempre continuar revelando em nossos corações, amém? Vamos fazer uma oração, então. Deixa eu colocar o fundinho musical aqui. Vamos fazer a oração e a gente já vai começar a nossa leitura de Apocalipse 10 a Apocalipse 22. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós chegamos até aqui, meu Deus, é porque o Senhor nos sustentou, é porque o Senhor ouviu a vontade em nossos corações de ler a palavra. O Senhor viu em nós, Pai, esse desejo de te conhecer, de conhecer mais o teu coração. E o Senhor nos sustentou. A tua palavra diz que vem de ti, tanto o querer quanto o efetuar. Meu Deus, o querer de ler a Bíblia, de fazer esse propósito, não veio de nós mesmos, veio de ti, Pai. E a força para chegarmos até aqui, o último dia de propósito de leitura bíblica do Novo Testamento, meu Deus, esse efetuar é só o Senhor mesmo para nos ajudar a chegar até aqui. Veio de ti também.
Então toda glória, toda honra, todo louvor e majestade seja dado somente ao Senhor. Meu Pai, porque se não fosse pela tua bondade, tua misericórdia, teu amor, teu sustento, tua força, nós não chegaríamos até aqui. Meu Pai, nós te agradecemos porque foi unida a vontade do nosso coração com a vontade do Senhor e assim nós conseguimos. Porque não adianta ter somente a vontade do Senhor e não ter a nossa. Também não adianta, Pai, ter a nossa vontade e não ter a do Senhor. Meu Deus, as duas têm que estar em constante união. E foi por isso que esse propósito foi tão maravilhoso, esse propósito foi tão especial e hoje o Senhor ainda vai falar mais em nossos corações. Fala conosco, Pai. Fala em nosso coração, nós estamos sedentos para te ouvir, nós estamos sedentos para ouvir a sua doce voz falando conosco. Obrigada, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Gente, então ontem eu falei um pouquinho sobre Apocalipse, expliquei, né, que o apóstolo João que escreveu, o mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu 1º, 2º e 3º João, o mesmo que estava como pastor em Éfeso, e ali o governador de Roma, novamente eu esqueci o nome dele, começa com D, mas eu esqueço, uns nomes diferentes, né, nomes antigos. Então o governador de Roma mandou prender o apóstolo João na ilha de Patmos, para ele não pregar mais a palavra de Deus. Mas, achando que ia calar a boca dos servos de Deus, calar a boca do próprio Deus, mandou prender o apóstolo João, que naquela época era o último. Todos os outros apóstolos já tinham sido mártires, já tinham morrido pela palavra de Deus, já tinham sido mortos, né, pela palavra do Senhor, e sobrou somente o apóstolo João, que já estava de idade. E ele foi para a ilha de Patmos, ali Jesus se revelou a ele, falando sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. O que é revelação? Tirar o véu. Revelação é tirar o véu. Então o propósito de Apocalipse é nos esclarecer e não nos deixar com dúvida, como tem acontecido com muitas pessoas, né, pastora? Mas eu leio o Apocalipse e besta e o anticristo e 666 e eu não entendo nada. O que está acontecendo? É porque você precisa buscar primeiro o Espírito Santo, né, para você poder entender, e em segundo lugar você precisa buscar o entendimento através de estudos. Mas não tem como você não entender se você não buscar de todo o seu coração. Por que que tá em figura de linguagens, tem muitos símbolos, tem muitas coisas que às vezes a gente não entende. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Quando Jesus ele explicava por parábolas. Ele explicava por parábolas quando e por quê. Ele explicava por parábolas quando ele sabia que tinha ali no meio do povo de Deus fariseus, publicanos, aqueles que estavam ali só para julgar. Aquelas pessoas que estavam ali com intenção má, esperando Jesus falar alguma coisa para pegar aquelas palavras e acusar, e atacar, e inventar história. Então Jesus fazia o quê? Ele falava por parábolas. Somente as pessoas que eram verdadeiramente seguidores de Jesus é que entendiam as parábolas, né? E tinha algumas coisas que Jesus ia lá, explicava da forma que os discípulos entendiam e da forma que somente os seguidores entendiam. Os fariseus ficavam ali boiando, não é verdade? É igual eu falo assim para vocês, assim, eu falo sempre, quem me segue vai lembrar disso. Quem me segue sempre aqui nas redes sociais, minhas lives, vai lembrar que eu falei disso. Né? Então eu venho explicando alguma coisa, aí você que tá seguindo direitinho, você vai falar assim, nossa, eu lembro que a pastora falou disso. Nossa, eu tô entendendo direitinho o que a pastora tá falando. Não é verdade? Mas às vezes alguém que chega pela primeira vez, né, ela chega, como ela não está acompanhando, ela fica assim, o que a pastora tá falando? Não tô entendendo nada. Entendeu? Então era exatamente por isso que o Apocalipse, ele foi feito em figura de linguagens, tem muitos símbolos, não é verdade? Porque era especialmente para o povo de Deus entender. Ainda mais naquela época de tanta perseguição. Então, Jesus teve o cuidado de preparar o Apocalipse para a igreja entender bem que resumidamente, o que Jesus estava falando para aquele povo, para aquela igreja. Ele estava dizendo, gente, eu vou dar o spoiler do final do filme, do final da história, do final da vida, do final do mundo. E o spoiler é, viveram felizes para sempre. É isso o Apocalipse. É a boa notícia de que Jesus já venceu o diabo já está derrotado, a nossa vitória é garantida, que o céu é nosso, que a Nova Jerusalém é nossa, que
Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e nós viveremos felizes para sempre, entendeu? Por isso que a Bíblia fala bem-aventurado aqueles que lêem as palavras do Apocalipse, da revelação. Porque você vai passando a tribulação da vida, as dificuldades, e aí você lembra, vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo no final. Deus já me deu spoiler do final dessa história. Eu já sei o que vai acontecer lá na frente, então eu vou continuar firme, porque vai valer a pena, né? Eu vou ficar firme, eu não vou me desviar, eu não vou entregar ao pecado, eu não vou sair do caminho da salvação para ir para um caminho sujo de Satanás, porque Satanás ele está desesperado, porque ele já está condenado e eu já sei o final da história. Então esse é o Apocalipse. Vamos dizer assim, resumidamente. Ah, pastora, mas os desastres e as coisas ruins que vão acontecer com aqueles que rejeitam a mensagem sagrada, vão acontecer com aqueles que não querem se arrepender, aqueles que querem viver em seus pecados. Livre-arbítrio. Se a pessoa ela quer seguir esse caminho, tá aqui qual vai ser o final da história dela. Mas para aqueles que querem seguir o caminho de Deus, tá aqui quais são o final da história deles. Então, assim, não tem por que temer, amém? Não tem por que se assustar, não tem por que ficar, ai meu Deus, e agora, né? Então, tem muita gente... Gente, o Apocalipse, igual eu falei pra vocês ontem, eu não vou entrar na teologia, na escatologia, no que a igreja crê, porque, gente, existem vários estudos. Tem igrejas que nem crê que o Apocalipse é real. Tem igreja que crê que o Apocalipse foi feito só para aquela época. Tem igreja que não crê no milênio, né? Tem igreja que crê que Jesus vai voltar antes do arrebatamento. Tem igreja que crê que Jesus vai voltar depois do arrebatamento. Tem igreja que crê que vai ser no meio do arrebatamento. Então, sim, há uma discussão muito grande. Quando Jesus vai voltar? Ele vai voltar uma vez ou duas vezes? Vai ter uma segunda chance para quem ficar, não subir de primeira? Alguns creem que sim, outros creem que não. Então, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Porque o meu objetivo é o quê? Ler a palavra de Deus com vocês, conhecer, porque o nosso propósito é o quê? Leitura, não é estudo, tá bom? Então, o que cabe a você fazer? Pegar uma Bíblia de estudo como essa, ó, como a minha, ó. Tem vários estudos aqui embaixo e ler. Pastor, eu tô com dúvida nisso. Vá no seu pastor. Por quê? Porque eu posso ensinar uma coisa aqui que o missionário R.R. Soares me ensinou e você é de uma outra igreja, você é da Assembleia, ou você é da Presbiteriana, ou você é da Batista e o seu pastor ensina de outra maneira, né? O que importa é que vamos nos encontrar no céu. Amém, gente? Então, assim, que vai voltar antes, depois, como é que vai ser? O que importa é que vamos nos encontrar no céu, tá? Eu não vou entrar nessa questão de escatologia. Pastor, eu sou da Igreja da Graça e eu quero entender mais. Aconselho você a fazer o curso chamado Agrade, tá? Academia Teológica da Graça de Deus. Você vai entender tudo da forma que o missionário R.R. Soares aprendeu, crê e ensina, tá? Faça o curso da Agrade e pronto. Até porque é muito profundo, eu jamais conseguiria, numa live tão pequena, explicar tanta coisa na visão do missionário R.R. Soares para vocês, tá? Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos começar a nossa leitura, senão a gente não começa hoje, né? Já foram 15 minutos falando, gente, olha só. Dorinha falou que fez a grade, né? A grade é maravilhoso, gente. Tem como, você sai outra pessoa desse curso da grade. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 11, versículo 1, né? Glória a Deus, a Jéssica falando aí. O importante é se santificar e entrar para as bodas. Concordo, gente. O importante é a gente se encontrar lá, combinado? O importante é a gente se encontrar lá em cima. Vamos lá então? Vamos começar a nossa leitura? Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal,
fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus dos céus. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. A 7ª trombeta, agora no versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão dos profetas, teus servos, e os teus santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. A arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Capítulo 12, versículo 1. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas dos céus, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhes tragasse o seu filho. Então, tem algumas coisas que estão muito claro, né, gente? Você vê que fala do dragão, esse dragão era vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, aí fala que a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas dos céus. Quem que é esse dragão? Quem levou a 1/3 parte dos anjos? Na verdade, é o próprio Satanás. Dá pra ver que aqui é o próprio Satanás, né? Esse dragão vermelho. Então, aqui a mulher já significa Israel, que é de onde veio quem? Jesus, que deu Jesus ao mundo, né? Essa mulher grávida que gerou uma criança, que o dragão vermelho, que levou a 1/3 parte das estrelas, que significa os anjos, que o diabo derrubou, né? A 1/3 parte dos anjos dos céus levou com ele, virou tudo demônio.
que ele estava esperando para tragar essa criança. Então, assim, como eu disse para você, são muitas figuras de linguagem. Não que vai ter uma mulher com uma mulher grávida, não que no dia vai ter um dragão vermelho, né? É figura de linguagem, para a gente entender o lado espiritual da coisa. Vamos lá? Versículo 5. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Satanás sendo derrotado de novo. Foi precipitado o grande dragão, ou seja, foi jogado dos céus o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Está aí a explicação. E ouvi uma grande voz nos céus que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Bonito esse versículo, né? Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Lembra que eu falei no início? No início da live falei sobre isso. O diabo, ele está furioso. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Jesus está voltando. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grandes águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, em tempos. E metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E é engraçado que Israel sempre passou por muita perseguição mesmo, né? Os judeus em si, você vê a história dos judeus, é uma história bem sofrida, né? De quanto Satanás odeia também Israel, odeia os judeus, né? Vamos lá. A besta que subiu do mar. Capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. O dragão quem? Satanás, né? Deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou-se após a besta. A besta fazendo milagres, entre aspas, né? Para chamar a atenção das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, a besta fazendo sinais, milagres, né? E o povo adorando, por quê? Porque não conhecem a palavra. Porque somente Deus, ele é digno de adoração. Até mesmo com os milagres nos últimos tempos, né? A gente tem que observar
porque muitos falsos mestres, muitos falsos curadores, vamos dizer assim, milagreiros, né, aparecerão para confundir as pessoas. Mas todo aquele que busca adoração e não dá toda a glória e toda a honra a Deus, já é sinal que não é de Deus, né? Se começa a fazer milagres, maravilhas e não dá honra para Deus, é sinal que não é de Deus, não é verdade? Vamos lá, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e o seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, que é sinal mesmo dos últimos tempos, né? E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vamos lá? Já começou esse filtro da problema. Vamos lá? A besta que subiu da terra, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terceira e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 13, capítulo 3, versículo 13, Francisca. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Seu número é 666. Capítulo 14, versículo 1. Vamos lá. Então dá para ver que mostra que a besta, ela é uma autoridade, né? Ela vai ser uma autoridade famosa na terra, em que as pessoas vão adorar. Ela vai ser uma figura, uma autoridade que as pessoas vão adorá-la, dar glória e honra por causa dos sinais que ela fez, né? Enfim, vou deixar para vocês estudarem aí. Capítulo 14, versículo 1. O cordeiro e seus remidos no monte Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Se vocês ouvirem aqui, uns foguetes aqui, tá, gente? Eu acho que tá tendo jogo, deve estar tendo jogo. Aí eles começam a soltar uns fogos aqui. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém poderia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano,
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamavam os juízos de Deus. Versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Apocalipse. A Lena tá perguntando qual livro, pastora? Apocalipse 14, versículo 6. Tá bom, Lena? Vamos lá. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glórias, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adorarem a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz dos céus que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A ceifa e a vídima, versículo 14. Jussiara está perguntando quem é a besta. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe quem é a besta não, gente. A gente vai saber. Mas se você ouvir alguém falando aí, fulano é a besta, ciclano é a besta, não acredita não, porque ninguém sabe, tá bom? Capítulo 14, versículo 14. A ceifa e a vítima. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, só uma observação, esse negócio do anticristo também, viu, gente? Fulano é o anticristo, né? Não acreditem, porque ninguém sabe, tá? Na hora certa Deus vai mostrar, vai se revelar ao mundo. Se a gente tiver aqui para ver bem, se a gente não tiver também, amém. Mas não caia nessas conversas, sendo que muita gente inventa, né? Muita gente inventa coisas que não é bom seguir, tá? Se não está revelado, não está revelado, tá bom? Então, vamos guardar o nosso coração e esperar a vontade de Deus ser feita, não é verdade? Versículo 14. Pastor, por que a senhora está falando isso? Porque eu prefiro alertar vocês, né? Porque fica assim, quem é a besta? Quem é o anticristo? Quem é isso? Quem é aquilo? Não é verdade? E aí as pessoas começam a criar coisas na cabeça. Isso aconteceu muito no ano passado. Não repreende, Jussiara. Não, quando alguém falar uma coisa dessa, ela falou uma coisa que é certa. As pessoas ficam chamando os outros de besta, né? Ô, você é besta. Quando as pessoas falam isso, na verdade, gente, ele tá falando assim, você é bobo, você é distraído, né? Mas quando alguém te chamar de besta ou qualquer outra coisa do tipo, repreende. Qualquer nome errado que você fala assim, credo, tá amarrado. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo, tá? Você é isso, você é aquilo, né? Repreende em nome de Jesus Cristo, tá, gente? Essas palavras aí não devemos aceitar, tá bom? Vamos lá, então. Nosso Deus, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e seca. Já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada.
E saiu do templo que está nos céus outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e a vídima e os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos agora ler capítulo 15, versículo 1. 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal nos céus. 7 anjos, que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto do mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos sete anjos. Capítulo 16, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoraram a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi um anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos, dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rã.
forte isso, né? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, então quem estava por trás da besta, do dragão, quem estava por trás do falso profeta e dos milagres, dos falsos milagres que estavam acontecendo? Vários demônios, né? Tinha espíritos de demônios por trás desses milagres da besta e do falso profeta. Interessante, né? Por isso que eu falei, até os milagres nos finais do tempo terão que ser, vamos dizer, terão que ser analisados, terão que ser examinados, se vem de Deus mesmo, ou se pode até ser, né, sinal aí da vinda de Jesus para confundir os cristãos, os salvos. Versículo 15. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aí é bem interessante. Sabe o que eu lembrei agora? Aquelas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja atrás de milagres, né? Aquelas pessoas que não se preocupam com a palavra, ela quer a oração, ela quer o milagre. Ela não quer nem saber do momento da palavra. Você conhece alguém assim? Eu já conheci muita gente assim. Ela fica pulando de igreja em igreja atrás de milagre, de sinais, né? E imagina uma pessoa dessa nos finais do tempo, atrás de milagre. Aí a própria besta faz milagre. E aí como é que a pessoa vai saber? Não é verdade? Porque ela não se preocupou em conhecer a palavra. Ela não se preocupou em ler a palavra de Deus. Como que vai ficar a situação dela? Vai ser enganada. Vai ser enganada. Por isso que a Bíblia diz que nos finais do tempo até os escolhidos serão enganados. Por quê? Porque tem muita gente que ela está correndo atrás do milagre, mas ela está deixando Deus de lado. Ela quer a bênção, mas ela não quer um abençoador. É aquela pessoa que não quer compromisso, não quer firmar, não quer orar, mas ela quer um milagre. Olha só que perigo. Por isso que tem que ler a palavra, né? Muito sério. Vamos lá então. Versículo 16, capítulo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo dos céus e do trono, dizendo: está feito. Versículo 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Capítulo 17, versículo 1. Vamos lá? A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. A grande prostituta e a Babilônia, né? Babilônia sempre representou o quê? Um sistema religioso, um sistema político contaminado com prostituição, corrupção e tudo aquilo que não presta. Com enganação, com exploração ao pobre. A grande Babilônia significa isso, né? Sistema religioso e político, claro, não tem nada a ver com as coisas espirituais, né? Só tem um nome de religioso, mas não tem nenhuma prática verdadeiramente da palavra do Senhor, somente como naquela época, né? Os fariseus, os escribas, homens que só queriam usar a palavra de Deus para confundir, extorquir as pessoas. Então, quando você lê sobre Grande Babilônia, lembra disso. Sistema político, religioso, que usava para prostituir, para corrupção, para enganação, para extorquir pobres, para escravizar, né? Então, mais ou menos isso. Amém?
Vamos lá, então, no capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra, e se embebederam com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E dos 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são os povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Vamos lá, capítulo 18, versículo 1. A queda da Babilônia, lamentações sobre a terra. Já estamos finalizando. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todos os espíritos imundos, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos dei eu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto,
Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas. A morte, o pranto e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando vierem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madeira odorífera, e de todo vaso de marfim, de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de cinamomo, de cardamomo, e perfume, e mirra, incenso, vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo, e calvagadura, e ovelhas, e mercadorias de cavalo, e carros, e de corpos, e de almas dos homens. Nossa, vendia até as almas, né? Misericórdia. A grande Babilônia não vendia só coisa, mas vendia até alma. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. Não mais acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegre-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz dos arpistas, dos músicos, dos flauteiros, dos trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. O ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e a luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de espaçoso, de espada, de esposo, e voz de esposo e de esposa, não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nelas se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Muito bonito, né? Que Deus ele não deixa esquecido a perseguição do povo de Deus, de cada um que foi perseguido e morto, derramou seu sangue por amor à palavra de Deus, né? Deus não se esqueceu de nenhum deles, né? E Deus, como ele diz, minha é a vingança, né? Minha é a vingança. Então é uma coisa que a gente tem que entregar sempre tudo para Deus, deixar que Deus faça, né, a vontade dele. A nossa parte é sempre clamar pela misericórdia de Deus. Porque eu vou dar só um exemplo antes de entrar no capítulo 19. Eu sei que já passamos um pouquinho disso, de orar, do horário, né? Mas hoje é o último dia e eu só quero falar isso. Eu tô anotando muito em Apocalipse, Deus lembrando sempre dos santos profetas que pregaram uma palavra, mas foram mártires, morreram injustamente, sendo perseguidos
pelos governos, os grandes governos romano, né, e todos os outros, todas as perseguições que tiveram, e Deus lembrando do sangue de cada um deles e vingando, vamos dizer assim, o sangue de cada um deles. Às vezes nós passamos por situações nas nossas vidas de injustiça, perseguição, mentira, calúnia. Jesus falou que a gente iria passar mesmo. Ele falou: não se assusteis se vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Isso vai acontecer. Porém, o que nós temos que fazer? Deixar nas mãos de Deus, né, em primeiro lugar, colocar as pessoas que nos perseguem, que perseguem a igreja, que perseguem os cristãos, que está cada vez mais forte. Se você olhar aí nas notícias do Brasil, você pode perceber que a perseguição ao evangelho no Brasil está aumentando cada dia mais. A gente tem que colocar nas mãos de Deus e jamais orar para que Deus faça vingança, né? Para que Deus destrua, para que Deus mande fogo e mate todo mundo, né? Já que Deus está mostrando a vingança dele aqui. Em nenhum dos momentos você vê nenhum profeta, nenhum discípulo, nenhum apóstolo que foi morto por amor de Cristo pedindo vingança. Ao contrário, você vê Estevão falando: Deus, não lhe imputes esse pecado, perdoa eles, Pai, dê uma chance de salvação a eles. O próprio Senhor Jesus, quando ele pediu água, deram vinagre, Jesus fala: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A nossa parte não é desejar que a ira de Deus se acenda e castigue todo mundo, não. A nossa parte é orar pela misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas, para que essas pessoas se arrependam e tenham a chance de também entrar no céu, que elas se arrependam do que elas fizeram, para que elas também possam um dia receber a salvação, porque nós estamos salvos, nós estamos bem, nós vamos entrar no céu. Mas a todas essas pessoas que perseguem, que mente, que se levanta contra a igreja de Cristo, que se levanta contra a obra do Senhor, está aqui em Apocalipse, o fim dessas pessoas, se elas não se arrependerem. Então, a vingança pertence a Deus, mas a nossa parte não quer falar: Deus, destrói mesmo, leva todo mundo para o inferno, né? Porque eles merecem. Nunca devemos fazer isso. É falar: Deus, misericórdia, que eles tenham a chance de te conhecer e se arrepender como eu conheço, como um dia eu me arrependi dos meus pecados, que eles possam também ter essa chance. Se eles não se arrependerem, claro que a ira de Deus se acederá contra eles na vinda, no dia do juízo. Mas enquanto estiver vida na terra, a vontade de Deus é que todos se salvem e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se arrependam, até aquele que fez o pior mal nessa terra, aquele que foi mal, aquele que fez o pior, cometeu o pior crime nessa terra, seja politicamente, seja criminalmente mesmo, seja qualquer outro mal. A vontade de Deus é para essa pessoa que é que ela se arrependa, que ela conheça a verdade e seja salva. Se ela não se arrepender enquanto está nessa terra, aí não resta mais nada a não ser o lago de fogo, a vingança de Deus, beber do cálice, o cálice da ira de Deus que é eterna, tá bom? Então aqui a gente vê Deus vingando o sangue dos profetas. E aí a gente fala: nossa, Deus está vingando o sangue dos profetas, então Deus vai vingar aqueles que me perseguiram. Não é bem assim. Deus está vingando o sangue dos profetas, mas eles já tinham morrido, né? Então é totalmente diferente, tá bom? Capítulo 19, versículo 1. A queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Vamos terminar essa leitura? E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Deixa eu só beber uma água aqui, gente, que eu tô falando muito hoje. Vamos lá? Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós o que o temeis, tanto pequenos como grandes,
e ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa somos nós, a igreja. E foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o teu testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então João, ele ficou tão assim que ele se prostrou diante do anjo e queria adorar o anjo. Aí o anjo falou: não faça isso, não me adore, adore a Deus, adore a Jesus, eu não, né? Então tem muita gente que hoje em dia adora anjo, né? Então olha o anjo falando: não faça isso não, né? Tem até igreja cristãs, igreja evangélicas que adoram anjos. Tem que ter cuidado com isso. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre os falsos profetas. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, com FV maiúsculo, tá? E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como de chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo, e o que pisa o lagar, o vinho, o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito o seu nome, este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio dos céus, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Aí, tá vendo? Muitos, por causa do sinal, por causa do milagre que a besta vai fazer, vai aceitar o sinal dela, vai aceitar o número dela. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Capítulo 20, versículo 1. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Isso daqui é o milênio, né? Muita gente não acredita, muitos estudiosos, né, não acreditam no milênio. Mas aqui a Bíblia fala que Jesus amarrou Satanás por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou. E pôs, deixa eu só arrumar aqui, peraí, vai acabar aqui, vai entrar outro vídeo. Vamos lá. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Versículo 7. Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e cidade amada, mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final, versículo 11. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 1. Vamos lá, estamos quase acabando. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Nova Jerusalém, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, e como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Nas portas, 12 anjos, os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte, 3 portas. E da banda do sul, 3 portas. E da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade
e as suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a sua largura. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homens, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe. A cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados, e toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopaso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamina e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos terminar agora, capítulo 22, versículo 1, terminando o último capítulo de hoje. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Admoestações e promessas finais, conclusão. Vamos lá, capítulo 6, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, né? Então o anjo falando, não faça isso, eu sou apenas um empregado de Deus, vamos dizer assim, eu sou apenas empregado de Deus. O rei é ele, o chefe é ele, vamos dizer assim, né? Não me adore. Versículo 10. E me disse, não celes as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique mais ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pela porta. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete
a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve e diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém? Oh, glória a Deus. Que gostoso, que maravilha, né, gente? Hoje eu sentei aqui na minha cama para ler. Glória a Deus. Os 15 minutinhos que eu atrasei lá no início, né? Foram os 15 minutinhos a mais aí da nossa leitura, do nosso encerramento. Isso aí, coloca palminha aí, glória a Deus, aleluia. Finalizamos mais um propósito, nós lemos todo o Novo Testamento, gente. Como foi gostoso, como foi bom, e que venha muitos e muitos e muitos mais testemunhos para a glória de Deus. A Jéssica falou, até chorei, pastora. Realmente, gente, é emocionante, assim, é maravilhoso demais, porque quantas pessoas leram uma Bíblia, o Novo Testamento pela primeira vez, inteirinho assim, né? Quantas pessoas conseguiram, quantas pessoas nunca fizeram isso antes, e quantos ensinamentos a gente recebeu, e quanto a gente vai crescer, quantas sementinhas estão plantadas, não é verdade? Pra gente colher lá na frente. Nossa, muita colheita virão. Estou muito feliz mesmo. Parabéns para você que conseguiu. Parabéns para você que chegou até aqui comigo, né? Lutando todo dia, saindo correndo da igreja para chegar a tempo, ali de olho no relógio para não perder a hora. Ah, como Deus. Se a gente tá feliz, imagina Deus. Imagina Deus, né? Soltando os fogos, né? Aquela hora que tava soltando fogos lá, vamos dizer que não era, né? Para os jogos, não. Era para nós. E comemorando aí essa vitória espiritual e pra glória do nosso Deus. Tô muito feliz também. Não esqueça, assim que terminar a live, deixa lá nos comentários que eu quero saber como foi essa experiência de leitura bíblica juntamente com os irmãos, né? Com mais de 150 pessoas aí, porque nós começamos com quase 400 pessoas. Mas, infelizmente, muita gente não começa no espírito, termina na carne, outros não conseguem por causa da internet, outros estão lendo em casa também conseguiram, mas glória a Deus, né? Glória a Deus. O importante é que finalizamos e quantos ensinamentos que vamos guardar no nosso coração para sempre. Amém, gente? E continuar lendo sempre, tá bom? Então, olha, vamos já pedir ao Espírito Santo para nos dar uma nova direção. Qual vai ser o próximo propósito? Me ajuda a orar, tá? Eu já tô com vários propósitos no meu coração, como o devocional da cura divina, como o devocional de provérbios, mas eu preciso da confirmação de Deus, porque só assim a gente consegue sempre finalizar com essa leveza. Tira o print aí, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tira o print. Peraí. Deixa eu arrumar pra você tirar um print bonito, né? E... deixa eu ver se eu consigo fazer igual um missionário. Fica legal? Parece que tá dando um murro, né? Eu não sei fazer. O missionário faz um negócio assim, ó, de vitória. Fica bonito. Eu vou fazer. Parece que eu tô dando um murro. Eu não sei fazer. Então tira da Bíblia mesmo. E aí você coloca assim, ó. Finalizei li todo o Novo Testamento, eu consegui. Parabéns pra mim, glória a Deus, eu consegui, eu concluí, li todo o Novo Testamento. Deixa eu ficar quieto pra você tirar print. Foi? Tirou? Oh, glória a Deus. Tirou, gente? Acho que vocês tiraram o print, né? Então é isso, vamos fazer a nossa última oração então? Agradecer a Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor, quanta sabedoria. Então, quando falar pra você assim, eu não leio Apocalipse, eu tenho medo de Apocalipse, né? Eu tenho medo. Você fala assim, olha, Apocalipse
É Deus dando um spoiler do final do filme, do final da história. É Deus falando, eu já li, eu já conheço essa história. Eu já li até o final desse livro. Deixa eu te contar o final já de uma vez. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Nós já vencemos. A vitória é nossa, né? Então nunca tenha medo do livro de Apocalipse, mas veja nele essa oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que está preparado para mim e para você e que sirva de muito incentivo para você nunca desanimar, nunca sair dos caminhos do Senhor. Nunca, nunca, nunca trocar tudo aquilo que está preparado para nós, toda a recompensa, né? Pelas perdições, pelos pecados, pela sujeira de Satanás, né? Em nome de Jesus Cristo. É que nem eu falei, né? Sobre... Ai, não vou começar a pregar não, tá, gente? Eu prometo que eu amo pregar, então eu já vou começar a pregar de novo. Então vamos orar, vamos finalizar aqui, senão eu começo a pregar de novo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. Fazemos aqui a última oração desse propósito de leitura bíblica do Novo Testamento. Te agradecendo, meu Deus, te dando glórias, te dando honra, porque até aqui nos ajudou o Senhor de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza, Pai, que tem pessoas aqui que pulou um dia ou outro, mas vão colocar em dia. O Senhor vai honrar da mesma maneira, porque, meu Deus, a Tua palavra é pérola. E o Senhor diz que essas pérolas estão preparadas para nós, aqueles que dão valor à Tua palavra, Deus. O Senhor diz, não dareis pérolas aos porcos. Cada pessoa que está aqui, Senhor, são pessoas que merecem as pérolas, mas muitos rejeitam. Então, meu Deus, aqueles que verdadeiramente abriram o coração para aprender, para crescer, para ler, para conhecer seu coração, eu peço nessa noite que o Senhor dê uma linda recompensa, um lindo galardão para essa pessoa. Meu Deus, por mais que ela tenha lido e aprendido sem nenhum objetivo de receber milagre, bênção, nada, mas somente com o objetivo de conhecer o seu coração, isso é ainda mais lindo, meu Deus. E a essa pessoa eu te peço, dê uma bênção ainda maior para ela, ainda maior, Pai. Porque o único objetivo dela foi buscar a Tua presença, te conhecer e se aproximar de Ti. Mas, meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor se alegra com essa atitude. Que o Senhor dê uma bênção ainda maior para essa pessoa, em nome de Jesus. É o que eu, pastora Daniele Lopes, ministra da palavra do Senhor, ungida, escolhida pelo Senhor para pregar a Tua palavra, te peço nessa noite. Uma bênção que essa pessoa nem imagina, mas que em breve ela vai contar essa bênção para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque a Tua palavra, meu Deus, ela vem, transforma, liberta, renova, fortalece, nos prepara para vencer os desafios. A Tua palavra, ela faz uma transformação genuína e verdadeira em nós. Que haja cada dia mais essa transformação. E que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma após, meu Pai, esse propósito finalizado. Eu te peço de todo o meu coração que o Senhor nos dê entendimento para novos propósitos, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar cada dia mais sedentos de Ti, como o Senhor diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, da palavra, da presença do Senhor. Como o Senhor diz, nós lemos aqui, aquele que é santo se santifique ainda mais. Que jamais venhamos contentar só porque nós lemos o Novo Testamento, já tá bom? Jamais, Pai. Nós não venhamos contentar nunca, mas que nós venhamos desejar cada dia mais, se santificar cada dia mais. Quem é santo, que santifique-se ainda mais. Quem é justo, que faça a justiça ainda mais. Que assim seja. Obrigada pelas bênçãos derramadas, obrigada por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Todos digam amém, digam graças a Deus. Amém, gente? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Amanhã é Santa Ceia. Olha que maravilha. Mais uma vez finalizamos um propósito aí, um dia antes da Santa Ceia, né? Nossa, isso acontece sempre, né, gente? Vocês já repararam? Sempre. Não é porque eu planejo, eu faço as contas, né? Não é. Não é porque eu faço as contas, até porque eu achei que a gente ia terminar em 30 dias. Terminamos em 33 ou 34. Não fiz conta, mas novamente finalizamos mais um propósito de oração antes da Santa Ceia.
é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Então é isso aí, gente. Olha, eu amo vocês em Cristo Jesus. Como eu disse, eu não sei quando eu vou voltar com as lives, mas fiquem de olho, fiquem no grupo, acompanhem no WhatsApp, segue a pastora lá no Instagram, lá no YouTube, pastora Daniele Lopes. Fica de olho em tudo, porque eu apareço do nada, tá? Eu sumo do nada e apareço do nada. Então, assim, às vezes eu falo, gente, eu tô com uma vontade de fazer um propósito meia-noite. Aí, quando você vai ver, já tá até acabando o propósito, porque eu sou desse jeito, tá? Então, eu já tô avisando, eu sou assim mesmo. Segue lá no Instagram, segue lá no YouTube, pastora Daniele Lopes, fica de olho, ative o sininho, ative a notificação para você não perder. E me segue no WhatsApp, 031 99511 8510. Coloca aí nos comentários, gente. Parabéns, gente, pra vocês que finalizaram. Dê parabéns às suas irmãs, seus irmãos aí também que finalizaram, tá? Dê parabéns pra eles. Não esquece, depois que terminar a live, você coloca aí. Você coloca aí nos comentários como foi pra você. Eu quero ver a experiência de todo mundo. O que eu tava falando? 031 99511 8510 é o WhatsApp. 031 99511 8510. Vou deixar lá nos comentários, tá? Eu vou deixar lá nos comentários pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Glória a Deus. Eu amo vocês demais. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, viu, gente? É muito, muito bom. Já tô com saudade. Em breve voltamos. Não sei a data, mas quando Deus quiser. Quando Deus manda, gente. Mandou, tá mandado. Você vai ver eu parecendo assim do nada. Gente, propósito, vamos começar. E a partir de segunda-feira de manhã eu vou começar a reprisar essas lives lá no YouTube. Tá? E vai ter reprise lá no YouTube. Isso, parabéns, vencedoras. Parabéns pra vocês, pra mim. Parabéns. Ai, gente, que saudade. Que gostoso, gente. Que gostoso estar aqui com vocês. Parabéns. Parabéns pra nós. Em Cristo somos mais que vencedores em todas as coisas. Bem, deixa eu ir embora então. Já deu parabéns, todo mundo gostou, tal. Então tá bom. Beijo. Não esqueça de deixar os comentários depois que terminar a live, tá? Beijo, gente.